Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, agora mais uma videoaula aqui, né, professor Wesley de Ciências, para corrigir e interpretar com vocês aí a semana 3 e 4 do PET 4, beleza? O primeiro vídeo nós corrigimos aí as 2 semanas e nesse vídeo agora eu vou corrigir com vocês as 2 últimas semanas, beleza? Então vamos lá. Atividade 1. A imagem abaixo representa a Revolução Industrial. Sobre ela responda. Descreva o conjunto de mudanças que caracterizam a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. Então, vamos analisar o texto e vamos descrever, né, as mudanças que caracterizam a Revolução Industrial iniciada no século XVIII. Então, vamos colocar aqui, ó, o texto. Ele fala aqui, ó, no século XVIII, grande parte da produção passou, então começa aqui, ó, século XVIII, passou a ser realizada por máquinas e operários nas cidades, ó, na forma industrial, seguindo a divisão de trabalho assalariado. Aí fala da máquina a vapor, vem da Revolução Industrial, aí vem até aqui embaixo, ó, segunda etapa. Mas você pode colocar que as principais mudanças, você pode colocar até o ponto aqui, né? Até aqui. Aí você pode colocar que surgiu a máquina a vapor, o navio a vapor, só, isso aí, ok? Aí fechou lá, beleza? Então, vamos voltar. Questão número 2 agora. Questão número 2, a gente tem aí uma tabela, né, do surgimento aí de algumas tecnologias. Aí vem a letra A. Quando surgiu a telefonia celular e a internet para uso comercial? Quando que elas surgiram? Então, para uso comercial, a internet surgiu em 1990, né? Então, a internet, ó, 1990, que surgiu. E a telefonia celular foi o desenvolvimento em 1956, né? Então, 1956, beleza? Que benefícios elas trouxeram para a humanidade? Então, o que trouxe de benefício para a humanidade? Então, nós podemos colocar, ó, facilitou a comunicação, né? Facilitou a comunicação, gerando rapidez ou agilidade, né? Rapidez na circulação das informações. Então, com isso, o que nós temos aí o que nós temos aí de vantagens, né, em relação à telefonia e à internet? Revolucionou o mundo, né? Porque hoje nós temos acesso a muito mais informações do que tínhamos antes. Ok, pessoal? Então vamos lá. Letra B. Que prejuízos o uso inadequado das tecnologias e recursos midiáticos podem trazer para o usuário e a sociedade? Então, quais são os prejuízos? Nós vimos muito este ano aí, principalmente, as chamadas fake news, né? Então, as chamadas aí notícias falsas. As notícias falsas. Um outro problema também que trouxe para a sociedade são os crimes, né? Os crimes modernos. Que são esses crimes modernos? São os roubos, né, feitos pela internet, roubo em contas bancárias, roubo de dados pessoais. Então houve facilidade para que ocorressem esses crimes modernos via internet. Okay? Então são muitos prejuízos, a gente está falando só sobre alguns. Número 3. Cite benefícios da tecnologia para a educação e para a medicina. Então, ó, no caso, para a medicina aqui, ó, principalmente, ó, novas descobertas para cura de doenças
surgiu novos medicamentos, né? Porque a evolução tecnológica facilitou isso aí. Então surgiu novos medicamentos. E para a educação, ó, facilidade, ó, facilitou o acesso ao conhecimento. Ok, pessoal? Então é isso aí. Próxima questão, questão de número 4. Leia o texto que se segue, reflita e responda as questões A e B. Então nós temos aí, ó, construir os dispositivos de hoje gera uma poluição imensa, né? Então vem falando aí a quantidade de poluentes que são produzidos a partir do momento que essas novas tecnologias são produzidas. Então, letra A. Enumere os impactos ambientais na produção de dispositivos eletrônicos. Quais são os impactos ambientais que são gerados na produção de dispositivos eletrônicos? Então nós temos aqui, ó, poluição, além da poluição, desgaste de combustíveis, fósseis. Então, a poluição, desgaste de combustíveis fósseis. Essa poluição, pessoal, olha só, essa poluição ela pode ser do ar, da água, por causa dos resíduos produzidos, né, do solo, ok? Letra B. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dessa semana, como seria o descarte ideal dos dispositivos eletrônicos? Bom, o descarte ideal, como é que deveria ser, né, pessoal? Então, ó, em locais adequados. O que seriam esses locais adequados? Locais que têm as embalagens corretas, que têm, né, os recipientes corretos, que seja feita a destinação. Então, em locais adequados para o correto, deixa eu apagar aqui, vou desmanchar aqui, o R ficou parecido com N, né? Então, para o correto armazenamento e descarte. Ok? Então é isso aí. Então fechamos a terceira semana, agora vamos aí para a quarta semana. A quarta semana são as inovações tecnológicas, né? Ali o uso dos drones, né, na tecnologia, conforme a gente vê na imagem. Vamos lá então para a nossa primeira questão. Aqui uma questão mais pessoal, mas vamos lá. Elabore um texto ressaltando as modificações no espaço onde você vive em relação às diferentes tecnologias. Cite as mudanças ocorridas e faça uma análise do antes e o depois dessa tecnologia. Então, se você não presenciou assim, uma mudança significativa aí onde você mora, né, no seu bairro, então converse com seus pais. Com certeza, os seus pais, os seus avós conseguiram ver, né, essas mudanças de forma mais significativa. Por exemplo, a instalação de uma fábrica, a construção de algum empreendimento aí no bairro de vocês, por exemplo, a construção de um asfalto, o uso de tecnologia, a construção de um reservatório de água,
enfim, a instalação de equipamentos de tecnologia aí no seu bairro, se houver, instalação de outras empresas, né, também. Então você faz essa descrição e coloca como era antes e como é agora. Por exemplo, se a construção de um loteamento, se teve que desmatar a área, se secou alguma nascente, né, se os seus pais ou seus avós conhecem, sabe que aí em volta tinha mais nascentes, hoje já não tem mais. Então é a influência, né, da evolução tecnológica e crescimento do ambiente urbano com o meio ambiente, nas consequências que ocorreram, beleza? Então essa é a questão número 1, ela é pessoal e você vai fazer com base nas informações aí que você tem ou que a sua família pode passar, beleza? Vamos para a questão número 2. A questão número 2, a máquina agrícola na imagem abaixo, observe a máquina agrícola na imagem abaixo e responda. Cite os benefícios da tecnologia para a agricultura e prejuízos ao meio ambiente. Então vamos citar alguns aqui, tá, pessoal? São muitos, mas vamos citar alguns. Quais são os benefícios da tecnologia para a agricultura? Então vamos dividir aqui, ó, em benefícios e prejuízos. Vou citar 3 benefícios e 3 prejuízos. 3 benefícios. Aumento de produção. Então, aumento da produção. Isso aqui é um AU, tá? Ficou embolado aí. Escrever na tela, pessoal, é muito ruim. A gente não tem a mesma habilidade que seja no papel ou no quadro, não. Ok? A canetinha acaba escorregando, não fica legal, não. Então, aumento da produção. Agilizou, né? A produção. Reduziu a mão de obra. Reduziu a mão de obra. Uma outra vantagem, aumentou a produção, reduziu a mão de obra. Rapidez no processo de produção, beleza? Então são vantagens. Agora prejuízo. Vou pôr a setinha para cima representando aumento, né? Aumento da poluição. Aumento da poluição. Perda de água. E o desmatamento. Ok? Então é isso aí. 3. Questão 3. Descreva com as suas próprias palavras a 4ª Revolução Industrial. Que relações podemos estabelecer entre esta fase da Revolução Industrial e os dias atuais? Então, aqui você tem o texto. Na questão 4, você tem um pequeno texto falando a respeito da Revolução Industrial. Nesse outro texto aqui também, né? Aqui descrevendo a Revolução Industrial. Então, você vai escrever um pequeno texto fazendo a comparação entre a Revolução Industrial, o início dela, né? Primeira, segunda e terceira, e a 4ª Revolução Industrial. Vai fazer isso com as suas próprias palavras, ok? Questão 4. Reflita sobre a música a seguir. Então, eu vou ler essa música para vocês, para a gente fazer uma pequena reflexão. Antes eu vivia no campo, na tranquilidade. As coisas mudaram e eu vim para a cidade. A indústria era movida a vapor, sempre pelo sangue e suor do trabalhador. Minério de ferro, carvão mineral, mão de obra e capital. Revolução Industrial, né? Aí chegou a Revolução Industrial. O pioneirismo foi na Inglaterra, mas a revolução se espalhou, modificando toda a sociedade, fazendo do lucro uma prioridade. Então, ou seja, a exploração, né, pessoal? Capitalistas e proletário, um com ganhos, outro com salário. Revolução Industrial. Então, houve, né, uma separação entre grupos aqui, ó. Uns acumulando muito dinheiro e outros trabalhando ali a troco de um salário. Capitalistas e proletário, um com ganhos, outro com salário. Revolução Industrial.
Então, com base na letra da música apresentada, cite alguns problemas trazidos pela Revolução Industrial para a humanidade. Argumente a sua resposta pautada nos conhecimentos adquiridos ao longo desse PET. Responda no caderno, tá? Então tem a recomendação também de um vídeo para você assistir. Quais são as consequências, né, as piores consequências que a Revolução Industrial ela trouxe. Então, uma delas que você pode utilizar aí na sua resposta é o êxodo rural, né? As pessoas saíram da zona rural e vieram para a cidade. E com isso, hoje a produção do nosso alimento está toda concentrada na mão de alguns grandes fazendeiros, porque a maioria das pessoas hoje não produz o próprio alimento. Antigamente, né, eu já contei para vocês, não sei se vocês lembram aí, mas muitos de vocês que me conhecem sabem que, né, eu morei na roça há muito tempo, a minha família também, então a gente produzia o nosso próprio alimento. Hoje não, hoje eu moro na cidade, muitos da minha família também, e hoje a gente tem que comprar este alimento, porque a gente não produz mais o próprio alimento. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês responderem a questão, fazer a reflexão de vocês, beleza? Então, até mais, até o módulo 5 aí, ok?